nos dá uma orientação para termos uma vida vitoriosa neste mundo. Uma vida vitoriosa é uma vida que controla a ansiedade. E como neste mundo, neste tempo em que nós vivemos, nós temos que aprender a controlar a nossa ansiedade. Porque são tantas as pressões, são tantas as tribulações, e nós vivemos numa época que são tantas as informações com que nós temos que lidar, que isso gera uma ansiedade, a ansiedade gera estado, o estado gera depressão, e as doenças emocionais estão cada vez maiores. Eu ouvi uma reportagem hoje à tarde na rádio CBN, de uma entrevista que foi feita com um médico psiquiatra, sobre uma pesquisa que foi feita que 38 milhões de pessoas no Brasil, veja, no Brasil nós agora atingimos 205 milhões de habitantes. Desses 205 milhões de habitantes no Brasil, 38 milhões, é muita gente, é quase 20% da população. 20%? Não, pessoalmente conta, mas quase 20% aí da população sofre de alguma doença psiquiátrica, ou de depressão, ou de ansiedade, ou de síndrome do pânico, coisas relacionadas à ansiedade. Mas veja, a palavra de Deus nos dá uma orientação em relação a isso, de como nós controlarmos, de como nós nos livrarmos da ansiedade. Uma vida vitoriosa, uma vida bem-sucedida, deverá lidar com a ansiedade. Não estou dizendo aqui que num problema sério de ansiedade ou de depressão nós devamos dispensar os cuidados de um profissional médico. Há situações em que há necessidade sim de médicos e medicações, mas a palavra de Deus nos dá orientação de como nós podemos lidar com essa situação. Imediatamente quando esses problemas afligem o nosso coração. E o apóstolo Paulo diz assim, então, no verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Veja, de novo, o foco em Deus. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que quando nós vivemos uma situação de ansiedade, que diante de Deus nós estejamos orando, suplicando, agradecendo pelas nossas vidas. O apóstolo Paulo era um homem de oração. O crente que quiser ter uma vida vitoriosa precisa ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança de oração. Nós precisamos aprender a nos dedicar à oração. Ninguém é vitorioso sem a prática da oração. A oração nos faz conscientes da presença de Deus, irmãos. Porque Deus está presente o tempo todo na nossa vida. Perto está o Senhor, o apóstolo Paulo falou. Mas quando nós não oramos, nós muitas vezes não estamos conscientes da presença de Deus. E é por isso que vem, muitas vezes, fugiu a palavra, não a depressão, aqui a ansiedade. É a ansiedade. Porque eu me encontro numa situação difícil, uma situação complicada, e perco a noção de que Deus está próximo, e aí vem a ansiedade, vem o medo. Mas a oração me faz consciente de que Deus sabe o que eu estou passando, porque eu falo com Deus. A oração me faz consciente de que eu tenho um Deus que é poderoso,
que eu tenho um Deus que sabe de todas as coisas e que tem poder para mudar todas as circunstâncias, de que eu tenho um Deus que pode me fortalecer para enfrentar a luta, a situação que eu estou vivendo. E aí, como resultado, no próximo verso, verso de número 7, o apóstolo Paulo diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará o nosso coração. Como resultado de nós estarmos em oração na presença de Deus, a ansiedade vai embora. Não é mágica, é a solução dada por Deus. Então precisamos, irmãos, ter uma vida de oração para que sejamos vitoriosos neste mundo, estarmos conscientes da presença de Deus. Então até aqui nós vimos que precisamos encontrar alegria no Senhor, precisamos viver uma vida de santidade, porque perto está o Senhor. Precisamos orar para estarmos conscientes da presença do Senhor, e assim a ansiedade se afastar de nós e a paz de Deus habitar em nosso coração. E precisamos, por último, pensar, dominar o nosso pensamento, colocar o nosso pensamento nas coisas do Senhor. O apóstolo Paulo fala no verso número 8 em diante: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, tudo isso que o apóstolo Paulo listou aqui, as coisas respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, de louvor, de boa virtude, tudo isso vem de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, tudo que é bom vem de onde? Qual é a fonte? De Deus. Então nós temos que focar a nossa mente nas coisas lá do alto. Muitas vezes nós não somos vitoriosos na nossa vida, meus irmãos, porque nós estamos preocupados com as coisas não lá do alto, com as coisas daqui. A nossa preocupação é com as coisas desse mundo. Deus fala para nós nos preocuparmos com tudo que é respeitável, bom, puro, de boa fama, ou seja, com as coisas que vêm de Deus, com as coisas que vêm lá do alto, para que nós sejamos vitoriosos, para que nós estejamos bem. Mas nós buscamos o nosso bem, muitas vezes naquilo que está do nosso lado. Eu estou com um probleminha aqui, e eu só fico falando com Deus: Deus, eu estou com esse problema, preciso resolver isso, né? Suponho que meu óculos caiu e quebrou, e aí eu fico falando só com Deus: meu óculos quebrou no carro, né? E aí eu não consigo pensar em outra coisa, eu travo minha vida, não consigo pensar em outra coisa. E daí a 2 minutos eu estou falando de novo: meu óculos quebrou. E aí eu passo 2 minutos e meu óculos de novo. E aí a vida não segue adiante. Orou, entregou o óculos para o Senhor, segue em frente. Deus já sabe. Confia. E passe a pensar nas coisas lá do alto. Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas necessidades. Então, irmãos, só para resumir, uma vida
vitoriosa. Segundo essas dicas que o apóstolo Paulo nos deu, é uma vida que se alegra no Senhor. Tudo é focado no Senhor. Uma vida que dá bom testemunho para os homens, mas acima de tudo, é uma vida que dá bom testemunho para agradar o Senhor. É uma vida de alguém que está sempre em oração aos pés do Senhor. E é uma vida que está sempre pensando nas coisas do Senhor. A mensagem desta noite, meus irmãos, é para nos animarmos a centralizarmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida em Deus, no Deus da nossa salvação, no Cristo, Filho de Deus, em quem nós temos a remissão dos nossos pecados, no Cristo, no qual as nossas enfermidades foram levadas, os nossos pecados foram cancelados, no qual nós temos a certeza da vida eterna, no qual nós podemos nos alegrar, independente das circunstâncias. Alegre-se no Senhor. Sua vida está difícil? Alegre-se no Senhor. Não alegre-se nas circunstâncias. Eu sei que nas circunstâncias nem sempre é possível nos alegrarmos, mas no Senhor, naquilo que Ele é e naquilo que Ele tem feito em nossas vidas, é possível sim nos alegrarmos. Nos alegremos no Senhor. Amém. Vamos cantar o hino de número 350 do Himnário Batalha Cristão. O apóstolo Paulo diz, para não andarmos ansiosos, mas fazemos conhecidas diante de Deus as nossas orações. E esse hino diz assim: a Jesus Cristo contarei tudo. É oração. Contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Vamos cantar esse hino ao Senhor e depois nós vamos orar pelas nossas vidas. Cantemos.